Confesso que tem um tempo que eu estou preso dentro desse texto, a qual já tem 4 vezes que eu tento pregar dentro de outra mensagem, mas o Senhor me incomoda. A qual eu estava dentro do meu quarto, James, por esses dias, e pedi a Deus uma mensagem, mas não qual as pessoas já pregam, mas algo diferente. A gente que prega é assim. E eu falei com o Senhor no meu íntimo, falei assim: Deus, eu não quero falar apenas o que o Senhor venha falar somente para mim, mas que venha comover a tua igreja e que pessoas venham a ser alcançadas através dessa palavra. O Senhor falou comigo no meu quarto: filho, olha para o dia de hoje, olha para essa geração. E eu olhei para essa mensagem e o Senhor me deu um tema dentro dela. E o tema dessa mensagem nessa noite é: templos bonitos e almas vazias. Dentro dessa mensagem o Senhor falou isso comigo. Então quero que você grave o tema: templos bonitos e almas vazias. É o tema que Deus nos deu hoje. Meus queridos, se nós voltarmos a 12 capítulos, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o povo de Jerusalém está debaixo de uma promessa, a qual Deus deixou lá em Lucas 24, 49. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Nós descobrimos que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Lucas aqui ele vai ressaltar a qual o Senhor deixou uma promessa para aqueles que permaneceu até o final. Então no capítulo 2, todos estavam reunidos, assim como o dia de hoje, era um dia de Pentecoste. E a Bíblia diz que todos estavam reunidos e que veio um vento impetuoso que encheu toda a casa, e eis que todos foram cheios. Capítulo 3, a qual Pedro e João vão subir para o templo orar na hora 9, aonde nós acabamos de ler. Só que o interessante do capítulo 3 é que até chegar no capítulo 3, na verdade, teve que o tempo de espera para depois ser cheio, e depois vamos dizer para depois ser enviado. Então vamos lá. No capítulo 1 eles tiveram que esperar. No capítulo 2 eles foram cheios, revestidos do poder. E no capítulo 3 eles estão dispostos para ser enviados. Agora, mesmo cheio, no capítulo 3, Pedro e João não perderam o princípio de que, Mateus? De oração. Por quê? Porque eles mesmo cheios entenderam que a oração é a qual vai abastecer eles todos os dias para permanecer cheio. Então vamos lá. Pedro e João, deixa uma lição aqui para mim e para a tua vida, que por mais, James, que eles estão cheios da presença, assim como está dito no capítulo 2, mas eles ainda continuam indo para o templo no capítulo 3 para se encher novamente. Isso aqui é de fato que quando a gente está cheio, a gente quer mostrar que está cheio, mas só em oculto nós entendemos que tem que abastecer para permanecer em oração. Mas eu gosto da Bíblia porque a Bíblia diz que eles subindo às 3 horas da tarde, costumes judeus, aonde eles oravam às 9 da manhã, às meio-dia, às 3 horas da tarde. Então, além de ser cheio da presença, eles tinham o costume de ter uma vida de oração. Isso aqui mexe comigo porque, sendo assim, a Bíblia diz a nós que, chegando ao templo, ali era colocado todos os dias um coxo que já vinha com essa enfermidade desde o ventre da sua mãe. E se você for analisar o texto, ele era colocado apenas na porta. E o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que o templo era formoso, a porta era formosa. Então, Hernando Dias Lopes vai dizer que o templo foi feito de bronze e orinto, aonde o sol bate, a claridade bate, chamava atenção, e todos que passavam sobre aquele lugar queriam entrar para dentro desse templo. Só que Pedro e João é diferente. Independente se o ambiente é bonito ou não, ele tem um propósito a fazer. O que, Mateus? A oração.
Tem gente que entra para o templo só por entrar. Tem gente que vem para dentro do templo só para reparar. Mas Pedro e João não. Pedro e João têm propósito a entregar. Isso aqui é muito interessante. Por quê, Mateus? Porque se fosse no dia de hoje, James, nós poderíamos colocar o nome daquele templo como um lugar turístico, onde a gente ia vir se reunir para tirar foto e postar na rede social que eu fui para um lugar que era bonito, mas eu estava ali, mas a minha alma estava vazia. Pedro e João não. Por mais que estava cheio, permaneceu indo para o templo para abastecer a vida dele espiritual. E tem gente que entrou sobre esse lugar por dois motivos. Qual, Mateus? Para receber da parte do Senhor. E tem gente também que chegou sobre esse lugar, Nicolas, somente para reparar o que vai acontecer aqui dentro. Só que eu preciso ser muito sincero aqui para você. É que se você veio aqui só para receber as bênçãos do Senhor, você pode sair daqui frustrado, porque hoje talvez não possa ser o dia que Deus vai te entregar aquilo que você quer. Mas também aqueles que veio entregar ao Senhor uma adoração, né? Porque templo é lugar de entrega, não é lugar de reparar quem veio entregar. E eu gosto disso aqui, por quê? Porque quando eu vejo essa mensagem aqui, Pedro, ele traz uma lição para a minha vida, a qual eu não vim mostrar o talento que eu carrego. Eu não vim aqui mostrar a teologia que eu tenho. Eu não vim aqui mostrar para você o chamado que eu tenho. Mas eu vim aqui entregar uma verdadeira adoração ao Senhor. Aí tem gente que vem aqui e pensa, porque há 2 horas de culto, se o pregador pregar bem, ele vai vir, vai se alegrar e vai voltar para casa normal. Tem gente que vai vir aqui, vai louvar, vai adorar o Senhor e vai voltar para casa com o seu ego lá em cima. Mas Deus não está preocupado com o teu louvor e com a tua pregação. Deus está preocupado se você ainda continua carregando a unção que está sobre a tua vida. E eu quero liberar uma palavra aqui para a tua vida, porque muitas vezes a gente chega aqui até mesmo com a nossa vida vazia. Só que Deus me manda profetizar sobre esse lugar, que antes desse dia acabar, Deus vai fazer a tua vida transportar da presença dEle. Eu não quero saber se você veio aqui até mesmo para reparar o ambiente. Eu não quero ver aqui se você veio aqui olhar para minha cara, mas eu quero ver se você veio entregar uma verdadeira adoração ao Senhor. Isso aqui é interessante, por quê? Porque Pedro e João, ele tem um propósito, e o propósito é orar. E se a gente for olhar o texto, na verdade esse homem que era colocado ali, esse coxo que estava ali, todos os dias era colocado pela moeda que ele recebia. Então a mente daquele homem, pastor Zé, era treinada para receber a esmola. Ele era colocado ali, e no final do dia ele era retirado dali. E as pessoas que tinham convivência com ele já agia de interesse pelaquilo que ele tinha, pelaquilo que ele proporcionava. Então mais certo ter colocar ele na porta para receber a moeda do que ele levar até o lado de dentro. Então o interessante aqui é que por mais que o templo é bonito, chama atenção, mas tem pessoas ali ainda que passam por aquele homem, mas não tem uma mão amiga para ajudar. Tem pessoas que vão passar pela porta do templo, vai olhar para ele, vai ver o estado que aquele homem estava, mas não vai querer ajudar pela situação que ele estava. Só que eu gosto da Bíblia, porque Pedro e João passando sobre a porta, vai olhar para aquele homem, e a palavra que eles vão dizer para aquele homem é: eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que tenho eu te dou. Mas olha, presta atenção nisso aqui comigo, porque isso aqui mexe comigo. É o primeiro tópico da mensagem. É que se você for analisar o texto, primeiro, antes de eles dizer para aquele homem, ele vai olhar assim: olhe para nós, eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que tenho eu te dou. Na nossa mentalidade, olhar para um homem é um sinônimo de erro. Quando a gente olha para alguém, a gente sabe, o homem é errante, o homem vai errar, o homem vai falhar. Sim, isso é normal. Mas Pedro aqui está olhando para ele e está dizendo: olhe para nós,
Mas qual o sinônimo disso, Mateus? Qual o significado dessa palavra? É Pedro está dizendo: eu sei o que eu carrego, eu sei quem eu sirvo, e eu sei quem eu sou. Pedro está dizendo: eu sei a unção que está sobre a minha vida. Eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que tenho eu te dou. Mas Mateus, e o que Pedro está proporcionando para aquele homem? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho a unção que está sobre a minha vida. Tem gente que chegou aqui, está precisando de tantas coisas para a tua vida virar. Eu sei que tem gente que entrou sobre essas portas, está precisando de dinheiro, está precisando de tantas coisas para o cenário da tua vida mudar. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer que antes de você receber tudo isso, Deus vai trazer a unção sobre a tua vida, para a tua história de vida mudar hoje. Porque, Mateus, por causa do posicionamento que você está hoje, você não vai permanecer. A presença vai mudar o cenário da tua vida. A unção de Deus vai mudar o cenário da tua vida. Teve gente que te viu caído, te viu prostrado, só que Deus está dizendo: é a minha presença que vai mudar o cenário da tua história. Eu gosto de Bíblia, e eu paro para analisar. Mas Mateus, então por que Pedro vai dizer isso para aquele homem? Porque Pedro, além de ser um grande líder, ele é alguém experiente. A Bíblia diz a nós que ele é um dos únicos apóstolos que era casado. Então, além de ter experiência para contar, além de ter uma vida com Deus, ele tem o que, Mateus? Ele tem o que? Ele tem unção sobre a cabeça. Porque seria muito raso a mensagem aqui, Deus chegar aqui para você e dizer que Deus vai mudar a tua vida, você não tem história para contar. Seria muito simples eu dizer para você aqui que Deus vai mudar a tua história de vida, se eu não tenho um posicionamento como homem de Deus. Então, antes de eu profetizar para alguém, Deus tem que analisar em mim e ver a presença. Ah, meu Pai, antes de eu profetizar para alguém aqui, eu tenho que ter um bom testemunho. Antes de eu querer profetizar que a tua história de vida vai mudar, primeiro eu tenho que me analisar e ver se Deus mudou a minha primeiro. Ah, meu Pai, eu vou profetizar aqui que antes de Deus levantar alguém para te usar, Ele vai levantar você primeiro, para você ser testemunho no bairro que você mora, na sociedade que você mora, porque vai ser através de você que vidas vão se levantar. Aí eu olho para a Bíblia e eu vejo algo interessante, que a palavra ela sustenta, mas a mão estendida é que vai erguer aquele homem. Então vamos lá. Pedro libera a palavra vai sustentar aquele homem, mas o que vai erguer ele é a mão estendida, porque a nossa geração, muitas vezes, o que é preciso não é somente de palavra, mas é a mão estendida para levantar aquele que está caído. E se a gente for ver aqui, aquele homem está num estado tão grave, que tem pessoas que usam ele como interesse, colocam ele sobre a porta, mas não tem a capacidade de levar ele para o lado de dentro. Isso aqui mexe comigo. Por que, Mateus? Porque na verdade Pedro e João entendeu que antes de eu querer levantar alguém, eu tenho que ser cheio primeiro. Que antes de eu querer sustentar alguém, eu tenho que estar cheio primeiro. Eu tenho que ter maturidade primeiro, eu tenho que ter amadurecimento primeiro. Por que, Mateus? Porque antes de Deus fazer através de você, primeiro Ele vai fazer em você. É o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que Ele vai te levantar e vai colocar pessoas sobre a tua caminhada, mas primeiro Ele vai te dar a estrutura para suportar o peso do chamado que está sobre a tua vida. É que tem gente que quer viver chamado, mas não tem estrutura para suportar o peso. E Deus está dizendo: espera primeiro, se reveste primeiro, para depois atingir o lado de fora. Aí eu parei para olhar para essa geração. É muita gente que quer pregar, é muita gente que quer mostrar talento, é muita gente que quer fazer a obra, é muita gente que quer se movimentar.
Só que Deus está dizendo: primeiro eu vou te dar a estrutura para depois você cumprir o chamado. Tem muita gente que quer evangelizar, tem muita gente que quer fazer missão, só que o pastor, a tua liderança, sabe que se ele te liberar para ir para o lado de fora, você não vai suportar o que te espera lá. É Deus dizendo: permanece aqui primeiro, se enche aqui primeiro, obedece aqui primeiro, para depois você querer ir para o lado de fora alcançar alguém. Isso aqui mexe comigo, porque não tem como querer estender a mão para alguém se você ainda é um fracassado. Não tem como você querer ajudar alguém se você ainda é fraco. Eleva Surya. Não tem como querer levantar alguém se você caminha, mas daqui a pouco tropeça. Não teria como eu estender a mão para alguém aqui, querer mostrar que eu sou exemplo, mas a minha vida de fracassar todas as vezes. Deus está dizendo para alguém aqui: primeiro eu vou te dar a estrutura, vou te levantar, vou te encher, para depois te enviar para alguém. E sabe qual é o nosso mal dessa geração? Eu preciso dizer isso, pastor. É que a gente quer mostrar talento, quer mostrar que prega, quer mostrar que canta, quer mostrar que faz, mas quando chega as lutas, quando chega a dificuldade, quando o vento sopra, a gente quer retroceder e quer largar o chamado. Só que Deus está dizendo: primeiro eu vou te fortalecer, primeiro eu vou te dar estrutura, primeiro eu vou te amadurecer, para depois cumprir o que eu tenho contigo. Mateus, então qual é a primeira parte da mensagem? Primeiro você permanece. E permanecer exige de mim você o quê? Um comportamento, uma boa estrutura, obediência. Não tem como cumprir chamado se eu não obedeço aquilo que Deus tem para mim. Não tem como cumprir o chamado se eu não obedeço a minha liderança. E sabe por que muita gente quebra a cara? É porque está agindo da maneira: eu faço, eu quero, eu não obedeço. Aí quando chega a pior parte da vida, que é a aprovação que ela nos traz, a gente pensa em largar o que Deus nos entregou, mas não por causa de nós, é o que ainda falta em nós. Então a primeira parte aqui é: se você permanecer em obediência, Deus vai te entregar as ferramentas certas para depois você cumprir. O problema da gente é que a gente quer fazer, mas não sabe como lidar com as situações. Eu demorei a entender isso com 25 anos, mas por que eu me frustrava no meio da caminhada? É que eu queria fazer, eu queria cumprir, mas eu não tinha o que? Maturidade ainda. Então foi preciso eu passar por algumas experiências no meio da caminhada, para que Deus depois me desse aquilo que eu tanto queria. É Deus dizendo para alguém aqui: espera o tempo certo. Espera o tempo certo, porque Deus não cumpre nada na vida de alguém que ainda não está preparado para receber. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: primeiro eu vou o quê? Te dar estrutura. Primeiro eu vou te dar o quê? Mentalidade, amadurecimento, para depois eu te dar aquilo que você tanto espera. Ai meu Jesus Cristo, eu vim profetizar para alguém aqui: se Deus te prometeu, se Deus falou que ia te dar, se Deus falou que ia fazer, espera no Senhor com paciência. Segundo tópico da mensagem: Pedro e João, agora, além de liberar uma mensagem para aquele homem, vai estender a mão e aquele homem vai se levantar. A Bíblia diz que os seus tornozelos vão se firmarem. Então vamos lá, pense comigo. Se Deus primeiro levanta Pedro e João,
Aquele homem que estava desde o ventre da sua mãe com aquela enfermidade, não é qualquer tipo de pessoa que chegaria ali para trazer uma cura a ele. Tem que ser alguém o quê? Capaz. Tem que ser alguém que carrega a presença e carrega a unção. Só que eu fui olhar para essa mensagem aqui, pastor. O original da mensagem é: Pedro e João pega, libera a palavra para ele, estende a mão, aquele homem vai, se levanta e os seus pés e tornozelos se firmaram. Ponto. Só que se você for olhar ao contrário do contexto da mensagem, é que não tem como eu querer ajudar alguém se eu ainda preciso de ajuda. Não tem como eu querer fortalecer alguém se eu ainda estou doente. Não tem como eu querer trazer cura na vida de alguém se eu ainda estou enfermo. Eu preciso dizer isso aqui para você, que primeiro Deus vai te curar. Porque na área que Deus te curar, vai ser onde Ele mais vai te usar para alguém. Eu quero dizer algo para você aqui, que na área que você mais se frustrou, na área que você sentiu mais dor, vai ser a área que Deus mais vai te usar. Aí sabe por que tem gente que entra sobre essas portas com o emocional abalado? Sabe que entra gente aqui e não consegue se fortalecer na presença. Sabe por que entra gente aqui que todas as vezes tenta se levantar, mas chega na frente e lá cai? Ah, meu Jesus Cristo, eu preciso dizer isso aqui para você. É porque você ainda não aceitou o tratamento que Deus tem para você. E todas as vezes que você olha para o teu emocional, mas o meu ex-marido acabou com a minha história, acabou com a minha vida, e você não consegue se levantar. Mas o relacionamento que eu estava era abusivo, e eu fiquei tão frustrado, que eu não consigo mais cumprir o que Deus tem comigo. Deus está dizendo para uma igreja aqui nessa noite que primeiro Ele vai mexer dentro de você. É preciso Ele tirar dores que só você e Ele sabe. É preciso Ele entrar em lugares que só você e Ele sabe. Tem feridas abertas na tua vida que só você e Ele sabe ainda onde dói. Deus está dizendo: eu vou te curar de dentro para fora, para depois te usar para curar alguém. Para de querer estender a mão para alguém se você ainda está ferido. Para de querer ajudar alguém se você está precisando de ajuda. Se eu fosse você nessa noite, falava: Deus, trata de mim primeiro. Eu sei que Deus tem uma promessa contigo, eu sei que Deus tem um lindo ministério contigo, eu sei que você canta, eu sei que você prega, mas primeiro aceita o tratamento de Deus. Mas Mateus, e as marcas da caminhada? Vai te servir de experiência, para que quando alguém chegar sobre a tua vida e sobre o teu caminho, você vai saber como lidar com a situação. Eu estou dizendo para alguém aqui que tem chamado, que tem história, pastor. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que Deus vai levantar com uma potência tão grande, que quando você se perguntar: mas Deus, como é que aconteceu? Só olha para as marcas que você carrega. Lembra da onde eu te tirei e saiba quem você se tornou na minha presença. Vai se decidir hoje se você vai querer ficar dessa forma, ou vai tomar um posicionamento e viver aquilo que Ele tem contigo. Vai ficar caído até quando? Dependendo das pessoas. Vai ficar dependendo das pessoas até quando? Mas Deus está dizendo aqui para você hoje: ou você se levanta e vive aquilo que eu tenho contigo, ou a promessa vai ser roubada com o tempo. Eu gosto de Bíblia,
Lucas capítulo 13. Eu já preguei isso aqui, mas eu estou dentro do contexto. Jesus pregava dentro de uma sinagoga, aonde havia uma mulher que tinha 18 anos, que andava encurvada, estava no lugar certo, indo para o ambiente certo, tinha até fé para caminhar, só que o problema estava instalado dentro dela. E sabe qual é o maior problema? É que a gente tem força para chegar, mas a gente não tem solução para resolver. É que tem gente que sabe o lugar certo, sabe como se achegar a Ele, mas não consegue falar para Ele aonde ainda dói. A mensagem hoje é essa. É que tem gente que está no ambiente certo, o ambiente é propício, a presença dele está aqui, só que na hora de confessar onde você precisa ser tratado, você não confessa. Só que graças a Deus, quem está pregando aqui hoje não é o diácono Mateus. Quem está pregando aqui é o Espírito Santo, Nicolas. E ele vê aquilo que eu não consigo ver. Ele enxerga aquilo que eu não consigo enxergar. Em Lucas capítulo 13, Jesus olha para aquela mulher na última cadeira. Qual era o decreto dela, pastor? Andava frustrada, cabeça baixa, envergonhada. Todo mundo sabia, mas ela ainda permaneceu indo para o lugar certo, para o ambiente certo. Num dia de um sábado, Jesus era o pregador. Jesus vai olhar para ela e fala assim: vem até mim, vem. Jesus traz ela até a frente. Jesus libera uma palavra de cura para ela e toca sobre ela. E no mesmo instante, a mulher foi curada. Quem viu ela de cabeça baixa vai ter que ver ela de cabeça erguida. Deus está dizendo para alguém aqui que por mais que a sociedade te viu frustrada, por mais que a sociedade te viu caída, por mais que a sociedade te viu chorando, por mais que a sociedade te viu envergonhada, mas vão ter que ver a obra que eu tenho para fazer contigo, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É a palavra para a tua vida hoje. Ele há de cumprir o que Ele tem para você. Ele levará Sarábia. Eu termino aqui, pastor. Terceiro tópico: o homem se levanta. E vamos lá, vamos ser realistas. No natural aqui, pastor, se é eu, diácono Mateus, Nicolas, se é eu, desde a nascença da minha mãe, dependendo do homem, para ser levado até a porta, Pedro e João passa, me cura. Se é eu vou para casa correndo. Eu falo para minha esposa, falo para minha mãe, eu falo para minha filha, eu falo para todo mundo que foi quem que me curou. Pedro e João, na porta do templo, liberou uma palavra, me estendeu a mão e eu fui curado. Ia servir de testemunho, iria. Só que a Bíblia fala que quando ele é curado, ele entra para o lado de dentro. E vamos ser sinceros, porta significa acesso. Então entra quem quer e sai quem quer. E o problema, eu falei no início, é que tem gente que está dentro, mas está com a alma vazia. Mas quem está do lado de fora deseja estar do lado de dentro. Mateus, aonde a gente é beneficiado aqui? É que você tem um privilégio de chegar num lugar desse, espiritual desse, que a palavra dessa, tem a oportunidade de se encher da presença e fica de boca calada. Mas quem está lá fora, cara, está precisando. Só
Se você soubesse a importância de entrar num lugar desse, espiritual desse, com uma presença dessa, você não ficava de boca calada, olhando para minha cara. Você estava dando glória, aleluia, falando em línguas, falando que Deus é maravilhoso. Por quê, Mateus? Porque você conseguiu chegar nessa quarta-feira de libertação, falando que Deus ainda cura, que Deus te liberta, que Deus ainda faz. Deus, Ele vai fazer o extraordinário na tua vida hoje. Aquele homem, ele tinha total liberdade de chegar para sua casa e falar que foi curado, mas ele teve o prazer de adorar o Senhor. É a Bíblia que fala, não sou eu. E ele entra saltando de alegria. Por que, Mateus? Porque só assim sabe quem já esteve caído. O prazer de se levantar na presença do Senhor é saber: eu estava caído, mas foi Deus que me levantou. Eu estava frustrado, mas Ele me deu um novo sorriso. Eu estava chorando, mas a palavra de Deus que diz que o choro pode durar uma noite, mas sua alegria ela veio ao amanhecer. Se eu fosse você, eu falava para Deus aonde te dói ainda. Se eu fosse você, confessava para Deus o que te impede de viver as coisas com Ele ainda. Se eu fosse você, eu falava para Deus o que te impede de crescer no mundo espiritual. É que tem gente que tem liberdade de chegar, mas a mente está presa ainda na... Ah, meu Jesus. O corpo está livre, mas a mente está presa. É como a gente chegava num lugar desse, não consegue mais sentir a presença, não consegue orar mais. Só que eu gosto de Bíblia. E esse homem, ele me traz uma lição: que o meu passado não pode me impedir mais de viver aquilo que Deus tem para mim lá na frente. É alguém que olha para trás e fala assim: para lá eu não posso voltar mais. Por quê, Mateus? Porque eu sei da onde Deus me tirou. Tem gente aqui que só não consegue mais viver aquilo que Deus tem com ele porque está olhando para o passado que ele cometeu. Feridas antigas que você não consegue mais lidar. Cadeias no mundo espiritual que te aprisionam e você não consegue mais sair dela. Eu estou diante de um culto de libertação, aonde a gente pensa que todas as coisas é comum, todas as coisas é normal, não tem nada a ver, mas é isso que está te prendendo até o dia de hoje. Mateus, e como que eu saio disso aqui hoje? Confessa para Ele. Hernando Dias Lopes fala que não tem como segurar a águia dentro de uma gaiola, porque a águia foi feita para voar. Mas se você se comportar como um passarinho qualquer e ficar preso dentro dessa gaiola até quando? Não tem como você sair dela. Se decide hoje querer viver aquilo que Deus tem para você, ou fica preso dentro dessa gaiola pensando que é só isso aí, as suas limitações. Eu termino aqui agora. Para ser sincero para você, já era para você estar voando na presença. Já era para você estar vivendo muitas coisas grandes na presença. Mateus, mas todas as vezes que eu tento, eu não consigo, me impede, eu me frustro. Mas Deus está dizendo aqui para você hoje: eu sou aquele que vou abrir a gaiola para você voar. É uma ilustração para a tua vida, para você entender que tem coisas que você pensa que é normal, mas está te limitando de viver coisas grandes há muito tempo. Saia daqui hoje livre. Saia daqui hoje salteando da alegria. Saia daqui hoje cheio da presença. Saia daqui hoje cheio da unção. Porque eu profetizo aqui nessa noite que vai ter pessoas que vai entrar no teu caminho e vai ser você que vai estender a mão para elas. E o meu maior desejo, pastor, é que pessoas que entram no meu caminho precisando de ajuda, e eu posso ter suporte para ajudar elas. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai começar a colocar pessoas precisando da tua ajuda.
Mateus, como que vai ser? Mateus, mas eu não sei como lidar. Mateus, eu não tenho experiência ainda. Deus vai te dar estratégia para lidar com a situação. Eu termino aqui agora, eu fecho minha Bíblia. Eu quero conhecer você. Eu não estou te convidando para aceitar Jesus. Eu quero conhecer você que está preso em sentimentos antigos, em feridas que não te deixam crescer no mundo espiritual, que faz você retroceder todas as vezes. Você que está aqui, mas a tua mente está presa. Você que chegou sobre esse lugar e não consegue mais prosperar, não consegue ter uma vida com Deus. Quando você pensa que está indo, mas daqui a pouco você está retrocedendo. Quero conhecer você. Isso aqui é culto de libertação. E eu acredito, assim como Deus me libertou um dia. Algumas pessoas aqui conhecem a vida e sabem que da onde Deus me tirou, Deus também pode te tirar. Um jovem que a sociedade falava que ia morrer a partir de 18 anos, que não iria passar dos 18 anos, que iria morrer, que não ia ter futuro, não ia ter nada. Mas Deus me deu um casamento, me deu uma família, me deu uma casa, me deu um emprego. É Ele que faz, eu sou apenas o servo dEle. E Ele está dizendo, eu quero fazer uma história também na tua vida. Fique de pé, por favor, fique de pé. Nessa noite você vai falar para Deus ainda onde está a ferida que tanto te impede. Já que você não consegue vir até aqui na frente, eu vou trazer uma estratégia para você falar com Deus. Fala para Deus ainda onde dói, ainda onde está ferido, ainda onde você tem ressentimento, aonde é o perdão que você precisa estar liberando. Fala para Deus hoje. Mas Deus, eu estou aprisionado ainda, eu não consigo largar, eu não consigo fazer, eu não sei como é que é. Só fala para Ele. Só fala para Ele. Só tem adulto aqui. Eu acredito que eu tenho a liberdade de falar. Você está ainda preso na fornicação, está preso nas coisas mundanas, no vício, na cachaça. Fala para Deus aqui hoje. Se você ainda não consegue largar, fala para Deus, eu não tenho força mais, mas eu preciso deixar de lado. Coloca a tua mão sobre a sua cabeça aqui. E ore comigo, Senhor Deus. Nessa noite eu te peço, Senhor, quebra toda a cadeia, Senhor, espiritual. Pai, que o Senhor venha quebrar todos os cadeados, Senhor. Senhor, todo ressentimento, Senhor, de culpa, Senhor Jesus Cristo, venha cair por terra aqui hoje, Senhor. Eu quero profetizar sobre essas vidas libertação, Senhor Jesus Cristo, e que eles possam sair daqui livres, Senhor, para viver algo extraordinário contigo, Senhor. Senhor, se chegou alguém aqui até mesmo, Senhor, aprisionado, Senhor, amarrado, Senhor, Senhor Jesus Cristo, nesse laço, Senhor Jesus Cristo, eu te peço, assim como a tua palavra diz, Senhor, quebra o laço e corta a lança, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, que toda maldição agora venha ser quebrada, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que impede os teus filhos de crescerem, de avançarem, Senhor, de ter uma vida contigo, Senhor, que nessa noite eles possam até mesmo se arrepender, Senhor Jesus Cristo, e viver algo contigo, Senhor. Espírito Santo, eu te peço que a partir de hoje, Senhor, o Senhor possa, Senhor, escrever uma nova história de vida a eles. Dá um novo nome, uma nova identidade, Senhor. Espalharam por aí. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história afindou. Se equivocou. Eu
Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, mas ainda tem vida aí. Limito o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a vida. Aleluia, glória a Deus. Existe vida. Você pode estender as suas mãos, você pode estender as suas mãos e declarar mediante essa palavra que foi pregada. Aleluia. Enquanto eu estava ali fora orando as motos, o Senhor falou: eu quero tratar do meu povo. Eu vou mostrar pra quem diz achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé, com os olhos da fé passe a enxergar. E diga: ainda tem vida aí. Eita! E mesmo que o cenário diga já vai trabalhando, Pai. Já vai trabalhando. Eu quero pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo